Amém, amados, graças a Deus, nós chegamos à mensagem 6, a mensagem da cruz. Essa mensagem que nós precisamos anunciar, que nós precisamos ter a mesma disposição mental, ter o mesmo falar, a mesma opinião, somente nessa mensagem da cruz. Só essa mensagem, irmãos, que vai nos fazer amadurecer em vida. É somente essa mensagem, somente a cruz de Cristo vai nos fazer crescer em vida. Todas as outras coisas são passageiras. Nós temos que apenas ter os nossos olhos fixos no Senhor, nas coisas do Espírito. E vamos aqui ler 1 Coríntios, a partir do 18, mas antes disso, nos versículos acima que nós vimos semana passada, Paulo ali, ele fala da importância de invocarmos o nome do Senhor. Fala da importância de vivermos a vida da igreja em nossa cidade. Estarmos posicionados como igreja na base adequada, no terreno adequado, para que o Senhor possa achar caminho em nós para nos aperfeiçoar. E aqui, ele também nós vimos que Paulo aqui ele trata de um problema. Logo aqui do 10 até o 17, que era o problema da divisão. Uns falavam que era de Paulo, outros já tinham preferência por Cefas, outros já tinham preferência por Apolo. E Paulo fala aqui, não. Acaso foi Paulo crucificado? Então Paulo passa a mostrar para eles que eles precisavam apenas olhar para Cristo, olhar para a cruz. Cristo foi crucificado por nós. Cristo foi à cruz por nós. Nenhum homem nessa terra, nenhum homem é digno de receber louvor. Nenhum homem é digno de receber adoração. Mas somente Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. E a partir aqui do 18 ele fala, certamente, então ele começa a falar da mensagem, da palavra que nós precisamos falar, anunciar, sermos um, ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer, o mesmo caminhar, que é essa palavra que faz negar a nós mesmos e seguir o Senhor. Aí ele fala, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Essa palavra é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. Para os que perdem, é loucura. Por quê? Porque, irmãos, é uma palavra que nos leva à cruz. É uma palavra que nos leva a negarmos a nossa vida da alma. A negar a nós mesmos. A tomar a cruz e seguir o Senhor. Muitos querem ver sinais, prodígios, milagres, curas. Mas Deus vem mostrar para nós que nós precisamos, nós que somos salvos, nós que queremos ser vencedores, temos essa palavra da cruz. Para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Isso é, ela está nos edificando.
Essa palavra está nos transformando. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Isto é, porque na igreja em Coríntios tinha muitos gregos, judeus, filósofos, pessoas que estudavam, analisavam. Por isso que Paulo cita isso aqui, essa sabedoria humana, esses nobres de nascimento. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Isto é, os intelectuais, aqueles que recebiam a palavra, mas, irmãos, não conseguia tocar na realidade, na vida da palavra que Paulo estava ali escrevendo à igreja em Corinto. Por causa da mente, por causa da filosofia. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tomou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, isto é, Deus é sábio. Deus se manifestou em Jesus Cristo. Viveu aqui na terra. As pessoas não viam. As pessoas não conseguiam tocar nessa vida que estava aqui. A palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por causa de quê? Por causa da mente. Por causa do conhecimento, por causa das leis. Tanto é que tentaram de qualquer maneira pegar Jesus através das leis, através das escrituras. Aí ele fala que, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, isto é, eles não conheceram a verdadeira sabedoria, que era Deus encarnado. Deus tabernaculando entre os homens. Jesus falou assim aos seus discípulos, né? Quem dizem vós que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí ele fala, eu também te digo que tu és Pedro. E sobre essa rocha, essa pedra, eu edificarei a minha igreja. A maioria daquela multidão que seguia o Senhor, eles não conseguiam ver a verdadeira sabedoria. O que eles viam, o que os olhos veem. Milagres, curas, sinais que Jesus fazia, comida, pão. É o que as pessoas buscam hoje. Hoje não é diferente, irmãos. É isso que as pessoas buscam. Milagres. Não estou aqui dizendo que Deus não pode fazer milagre. Deus faz milagre. Mas o nosso foco não está nessas coisas. As pessoas iam atrás de Jesus por causa de comida, de milagres, de tantos outros problemas. Poucos viam Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Só Pedro viu. Aí ele falou, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Isso quer dizer, irmãos, que fora do Espírito nós não conseguimos ganhar revelação da palavra do Senhor. Se a Bíblia, se ela for ler, se nós lermos a Bíblia, o nosso conhecimento, a nossa mente caída, nós não vamos tocar no que de fato Deus quer falar conosco. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus
salvar os que creem pela loucura da pregação. Então Deus revela a alguns essa palavra do reino, essa palavra da vida. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Muitos irmãos não conhecem essa revelação que nós temos na palavra. Muitos estão por aí falando até da Bíblia. Existem várias mensagens bonitas, mas a mensagem do reino, que traz Cristo como vida, poucos conhecem. Mas a nós, Deus deu a conhecer. Porque tanto os judeus pedem sinais. Então o que os judeus queriam? Sinais. Eles não conseguiam ver Jesus como Filho de Deus. Eles não conseguiam ver Jesus como novo e vivo caminho. Mas estavam apegados ainda às letras, às ordenanças, às leis. Os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Sabedoria o quê? Humana. A sabedoria humana. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Então Deus chama alguns, chama para se revelar Cristo em nós. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Então existem muitos judeus também que foram chamados, gregos que foram chamados, escravos que foram chamados, livres que foram chamados, japoneses, chineses, americanos, brasileiros que foram chamados. Aprove a Deus revelar. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós pregamos a Cristo. A nossa mensagem é Cristo. A nossa centralidade é Cristo. O nosso foco é Cristo. Nós não somos seguidores de nenhum homem. Nós não somos de Apolo. Nós não somos de Paulo. Nós não somos de Cefas. Nós não somos do Pedro Dong. Nós não somos do Itis Lee. Nós não somos do Atmani. Não, irmãos, nós somos de Cristo. Todos nós somos seguidores de Cristo. Nenhum homem na terra é digno de louvor e de adoração, somente Cristo. Paulo fala, foi Paulo crucificado por vós? Foi Paulo? Não, irmãos, foi Cristo que morreu na cruz por nós. Por isso que nós devemos apenas adorar a Cristo, ouvir a Cristo, ter comunhão com Cristo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vou ler de novo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamamento, visto que não foram chamados muitos sábios, isto é, pessoas intelectuais,
pessoas inteligentes. Ser sábio, um sábio, né, humanamente falando, para Deus nada serve. Um intelectual, para Deus nada serve. Se ele usa isso só para ficar na mente, ler a palavra só para estudar, ser intelectual na palavra, falar bonito a palavra, para Deus, irmãos, nada serve. Não foram chamados muitos sábios. Chamados muitos sábios segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. As coisas loucas do mundo. Para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada aos que são. Isso é, Deus quer de nós um coração de humildade. Um coração derramado por Deus. Deus quer um coração aberto para Ele. Não seja sábio segundo a carne. Não seja intelectual segundo a carne. Porque, irmãos, para as coisas de Deus, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser misericordiosos. Mateus não fala isso? Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os simples, aqueles que nada são. Deus procura esse tipo de coração. Deus quer essa aqui, ó, né? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo. Então, irmãos, que Deus possa dar a nós um coração não de soberba, não de sobrepor entre os demais, sobre os demais, mas um coração de humildade. Deus escolheu as coisas humildes. Irmãos, nós precisamos ser humildes. E as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então Deus hoje quer um grupo de pessoas, de humildes. Porque essa palavra da cruz, poucas pessoas querem. Poucas pessoas se interessam. Hoje também, irmão, hoje não é diferente. Deus está chamando vencedores, aqueles que sofrem, que buscam negar a si mesmo. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aos que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém se vanglorie. Ninguém é digno de se vangloriar. Porque nós precisamos ser humildes. Temos que ter esse coração, irmãos, de humildade, de ser misericordioso, tirar do nosso coração
que nós somos algumas coisas. Então, se você não é nada, você vai ser desprezado. É isso que Deus quer. Se você não é nada, se você não é o melhor, você não vai ser valorizado. Mas se você for humilde, você vai ser desprezado. E sendo desprezado, você não vai ser nada. Aos olhos das pessoas, aos olhos humanos, aos olhos dos homens. Então nós temos que ter esse coração. Estou falando que nós não precisamos, estudar, que nós não precisamos ter uma profissão. Não é isso, irmãos, que eu estou falando. Nós precisamos sim estudar. Nós precisamos ler, ter conhecimento, para obter conhecimento. Mas para as coisas do Senhor, nós precisamos ser humildes. Jogar fora os nossos conceitos naturais. E termos esse coração de humildade. De falar para o Senhor o que somos. Somos fracos. Não somos nada, Senhor. Ó, Senhor, sou tão pecador. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, é esse tipo de coração que Deus quer. Que Deus consegue trabalhar. Um coração soberbo, Deus não tem caminho. Uma pessoa que acha que ele é sábio, acha que ele é intelectual, acha que ele sabe mais a palavra, que ele é o melhor, Deus não tem caminho para trabalhar. Mas vós sois dele. Então, nós somos do Senhor. Vós sois dele. Em Cristo Jesus. Então, nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. Mas vós sois dele. Em Cristo Jesus. O qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Da parte de Deus, ele se tornou para nós sabedoria. Não é o que fala aqui? 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ser sábio é conhecer Deus. Ser sábio é desfrutar Deus. Ser sábio é ter um coração humilde perante o Senhor. Ser sábio é desfrutar a presença do Senhor. Ser sábio é ter comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso é ser sábio. Jesus se tornou para nós sabedoria. Desfrute do Deus sábio, que você também vai ser sábio. Justiça. Justiça está relacionado ao que Jesus fez por nós. Ele é a justiça de Deus. Ele tornou a nossa justiça. Perante Deus, irmãos, nós somos justificados. Estava enferma pela carne, mas isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E ali na cruz, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Então Deus tornou para nós também justiça. Perante Deus, nós somos justos. Nós podemos desfrutar, porque nós somos de Jesus. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação. Essa santificação se refere o quê? A era presente nossa. Jesus nos justificou. A santificação é através desse coração humilde, desse coração de humildade. Cada vez que nós nos derramamos perante o Senhor,
mais santificação, mais da vida santa vai sendo dispensada a nós. Essa santificação se refere hoje à era que nós estamos vivendo. Justificação, Ele justificou. Santificação é hoje. Através da minha busca, Deus está me santificando, tirando tudo que é velho e colocando algo novo dentro de nós. Santificação e redenção. Isto é, a redenção do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma. Isso está relacionado ao quê? Ao futuro. Quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Tessalonicenses fala, vosso espírito, alma e corpo será conservados íntegros no dia do Senhor, na presença do Senhor. Isso está relacionado ao quê? Essa, redenção. Para que, 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A nossa glória é no Senhor. Nós glorificamos o Senhor. Nós exaltamos o Senhor. Nós adoramos o Senhor. Nós não adoramos homens. Porque nenhum homem nessa terra morreu na cruz por nós. Somente Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E é Ele que nós pregamos. Essa é a mensagem que todas as igrejas precisam ser um. Pregar Cristo Jesus e este crucificado. A mensagem da cruz. Aí o 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, como agora nós estamos aqui, eu estou compartilhando um testemunho de Deus, o que Deus fez por nós. Nós somos testemunhas, não ia ver? Vós sois testemunhas, nós somos testemunhas. Nós testemunhamos a palavra da cruz, a mensagem da cruz, o que Deus fez por nós, o que Deus realizou por nós. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que Paulo fala aqui, que Paulo não chegou lá como sábio, como intelectual, humanamente. Paulo era sábio, porque ele tinha Cristo Jesus. Nós somos sábios, porque nós desfrutamos de Jesus Cristo. Mas não é isso. Aqui ele fala que ele não chegou lá, com sabedoria humana. Não fiz com ostentação de linguagem. Ele não chegou lá com ostentação de linguagem, mostrando que é o melhor, que é o bom, que é o sábio, que é o intelectual. Não, Paulo não chegou assim. Ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós. Eu decidi nada saber entre vós. Nada que é natural. Nada que é do velho homem. Paulo fala, não quero nada do que é do velho homem. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não quero nada natural. Eu só quero uma coisa, Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, nós temos que ser assim. Jogue fora a sua sabedoria humana, a sua intelectualidade, o seu orgulho. Paulo chegou ali em Corinto falando isso. Ele era o testemunho de Deus. Ele não fez com ostentações de linguagem ou de sabedoria humana, porque ele decidiu nada saber.
ele decidiu nada saber. Só uma coisa Paulo sabia. Só uma coisa ele anunciava. Só uma coisa ele pregava. Só uma coisa ele dava testemunho: Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, né? Nós também somos assim, fracos. Fracos, nós somos fracos. Nós dependemos do Senhor. Paulo era fraco, ele foi em fraqueza. Paulo não chegou lá sendo o melhor. Paulo não chegou lá sendo bom. Mas ele chegou lá com fraqueza. Com fraqueza. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo chegou na dependência do Senhor. Paulo chegou na dependência do Espírito. Não chegou como sábio, não chegou sendo o melhor, mas chegou na dependência do Senhor. Fraco. Chegou com temor. Chegou com tremor, um grande tremor, que Paulo esteve entre nós. 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Sabe o que Paulo tinha? O Espírito. Irmãos, nós temos o Espírito. Use o Espírito. Use o Espírito. Use o Espírito de poder. Não chega em nenhum lugar como um sábio, como um intelectual, mas chega com o seu Espírito, usando o seu Espírito, exercitando o seu Espírito. E Paulo chegou assim lá. Que a palavra dele, que na verdade não era dele, era do Espírito. O testemunho, a palavra, a pregação, não consistir em linguagem persuasiva. Isso é para convencer alguém de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Irmãos, a nossa fé, ela não pode se apoiar em sabedoria humana. A nossa fé não pode se apoiar em nenhum homem humano, nenhuma palavra humana. Mas a nossa fé precisa ser apoiada no poder de Deus. Paulo fala, e sim no poder de Deus. É no poder de Deus que a nossa fé precisa ser apoiada. Essa é a mensagem da cruz que nós devemos falar. Então, irmãos, é invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Viver a vida da igreja na nossa cidade, aqui na igreja em Guaratinguetá, onde eu vivo. Então aqui nós temos que invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Não negar o nome, mas invocar. Que a igreja ela invoca com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a igreja de Deus que está em Guaratinguetá, que está aqui nessa terra, para ter uma expressão, para ter uma realidade. Deus tem uma base nessa cidade para falar com os filhos, para edificar os filhos. Então nós legalizamos todos os filhos de Deus que moram em Guaratinguetá. E a nossa mensagem na igreja
na base, a nossa mensagem não é mensagem humana, não é mensagem de sabedoria humana, não é mensagem persuasiva, mas a nossa mensagem é Jesus Cristo e este crucificado. A nossa mensagem precisa ser a manifestação do Espírito, do poder do Espírito, Paulo fala aqui. Que Deus possa, irmãos, nos dar mais eloquência no Espírito. Desfrute no Espírito, poder através do Espírito, para anunciarmos a Cristo Jesus e este crucificado. Que Deus possa nos abençoar. Semana que vem nós voltamos com a mensagem 7. Jesus é o nosso Senhor.